Olá, persona, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula de medidas de tendência central. Esta é a aula 2 e iremos tratar de moda e mediana. Vamos a partir de um exercício que diz o seguinte: a seguir são apresentadas as idades de 7 alunos de uma escola que estão participando de um campeonato de voleibol. Aí estão os dados. 15, 14, 15, 14, 14, 13, 16. Calcule a moda e a mediana dessas idades. Primeiramente, vamos colocar em ordem crescente para facilitar a visualização da moda. Começando pelo valor menor, 13, só ele aparece. Próximo, 14, aparece 3 vezes, então 14 3 vezes aqui. Próximo, 15 aparece 2 vezes. E o último, 16. Então eu tenho aqui os 7 valores, que são as idades dos 7 alunos que estão participando do campeonato de voleibol. Então, moda, o que é moda? Em estatística, moda é o valor que mais se repete. Então, isso é moda. O valor que mais se repete. Como está aqui em ordem crescente, é fácil verificar que o 14 aparece mais vezes. Então, qual é a moda nesse conjunto de dados aqui? É o 14. 14 o quê? 14 anos. Essa é a idade que aparece mais vezes. E agora, mediana. Como os dados já os coloquei em ordem crescente, lembrando que poderia ser também em ordem decrescente. Dá na mesma. Fica a gosto do freguês, tá bom? Para calcular a mediana, os dados têm que estar em ordem. Aqui não estavam, então eu os coloquei em ordem. Está aqui. O que é mediana? Mediana é o valor central. É o valor central, o elemento central. Tá bom? Então, qual é o elemento que ocupa o centro aqui? Nesse caso, é uma quantidade ímpar. São 7 posições. Então, por exemplo, vou fazer aqui do lado. Ó. Eu tenho 3 posições. Das 3 posições, um elemento ocupa a posição do meio, que no caso é a segunda posição. Se eu tivesse 4 posições, 1, 2, 3, 4, vejam que agora a quantidade é par, não é possível mais ter um elemento ocupando o meio. São 2 que ocupam o meio, que é a segunda posição e a terceira posição. Continuando aqui, ó, se eu tiver 5 elementos, agora sim, tem um elemento só no meio, que no caso é a terceira posição. E assim por diante. Observe que elemento do meio quer dizer que eu vou dividir em 2 partes iguais. Então, olha só, essa ideia vai facilitar para a gente em outros momentos. Ó. O 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Observe que não existe uma posição em meia. Ou está na primeira ou está na segunda. Então, no caso, a posição central, ó, arredonda para o par mais próximo, que no caso é o 2, ó, segunda posição. Olha o 5, ó, 5 dividido por 2, igual a 2,5. Arredonda para o mais próximo, no caso não é o par. Arredonda para o número seguinte, então. O caso é o 3. Então, terceira posição, porque não existe 2 posições e meia. Ou é segunda posição ou é terceira. Então tá aí, tá bom? E aqui, quando é par, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2. Só que são 2 elementos. Então, essa resposta aqui já me indica quem está ocupando
a primeira dessas duas posições, ó, segunda posição, e o próximo, que é a terceira posição. Então, aqui, no caso, são 7 valores, 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Então, no caso, como não existe 3 posições e meia, vai para o inteiro mais próximo, para frente. Então, é quarta posição. Quem é que está na quarta posição, já que os elementos já estão em ordem? Então, é o 14. Ó. Veja que 14 está no meio, 3 antes e 3 depois. Então, qual é a mediana desses dados? 14 anos, também coincidindo com a moda. Vamos a mais um exercício. Este exercício aqui mostra as idades de alguns atletas mirins que irão participar do campeonato de futebol. A tabela mostra, então, a quantidade e a idade em anos desses atletas mirins aqui. Então, aqui, 9 atletas, 9 crianças com 10 anos, 10 com 11 anos, 6 com 12 anos e 5 com 13 anos. Veja que é um formato diferente do exercício anterior. O anterior estavam os dados em linha, aqui não, eles aparecem em forma de tabela, porque a quantidade também é maior. Este exercício é o mesmo que nós fizemos na primeira aula, calculando a média aritmética. Desta vez vamos calcular a moda e a mediana das idades registradas aqui. Então vejam que, para calcular a moda, que é o mais tranquilo, basta observar quem aparece mais vezes. No caso aqui, ó, nós vamos ver pela quantidade, tá vendo? Ó? Quem aparece mais vezes aqui? Ó? 10. Mas 10 o quê? O 10 não é a moda. 10 vezes, que aparece aqui quem? O 11. 11 anos aparece 10 vezes. Então, 11 anos é a moda. Então, resposta aqui, a moda, 11 anos. Tá bom? Agora, imagine esses dados aqui em fila. Eu observo aqui pelas idades que já estão em ordem. Se não estivesse em ordem, eu teria que colocá-los em ordem, tá bom? Porque para calcular a mediana, é necessário que os dados estejam em ordem ou crescente ou decrescente. Então aqui, ó, o que eu faço para calcular a mediana? Primeiramente, eu vejo qual a quantidade total de posições. Imagine uma fila. 9 crianças ocupam as 9 primeiras posições com 10 anos, depois vem as crianças de 11 anos, ocupam mais 10 posições seguintes e vai acumulando, tá vendo? Ó? Então, qual a quantidade de posições? Quantas crianças tem no total? Então, 9 mais 10, 19, com mais 6, 25, mais 5, 30. Então, eu tenho 30 elementos, como se estivessem colocados em ordem assim, numa linha, em fila, 30 elementos. Então, para saber a mediana, primeiramente, nós vamos dividir em duas partes iguais. Nós acabamos de ver que, como é uma quantidade par, terão 2 elementos no meio. Então, essa divisão vai me indicar quais são eles. Ó, 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 aqui, ó, é a posição. No caso, 15ª. 15ª posição. E como tem 2 elementos no meio, o próximo também estará no meio, 16ª posição. Porque veja, se eu fizer alguns exemplos aqui, ó, nós fizemos com 4 posições, 2 elementos no meio. Ó, 4 dividido por 2 igual a 2. Mas quem ocupa o meio é a segunda posição e terceira. Então, essa resposta indica, dos 2 elementos do meio, indica quem é o primeiro. E o segundo elemento do meio é o próximo, no caso 3, a terceira posição. Veja, com 4, 6, 8. 8 elementos. Então eu vou pegar o 8 e dividir por 2, é igual a 4. 4
é a quarta posição, mas como são dois no meio, o próximo que está no meio é a quinta. Observe aqui, ó. Os dois do meio, ó, 3 para lá, 3 para cá. Quarta posição, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, e o próximo, a quinta. Então, nós aplicamos aqui. A resposta indica quem está dos dois, quem ocupa a primeira posição, e a segunda do meio é o próximo número, 16ª. E aí eu volto lá na tabela. Voltando aqui na tabela, você observa aqui, ó, a fila está acumulada aqui, ó, 9, os primeiros lugares. Depois vem os 10 próximos lugares da fila. Então, vai acumulando 9 mais 10 dá 19. Então, 15ª posição e 16ª posição, elas estão aqui, ó, dentro desta linha aqui, ó. São, então, os valores. Quais são os valores? 15ª é o 11 e a 16ª é o 11. 11 anos aqui. Colocados em fila, chegaremos nisso aqui, ó. Primeira posição é 10, segunda é 10, as 9 posições 10. Depois vem a 10ª posição, 11, 11ª, 11, tá legal? E aí 15ª, 11 também, porque não esgotou os 10 ainda. 16ª, 11, até a 19ª vai o 11. Aí a 20ª posição vai o 12 e assim por diante. Só que a mediana é um valor só. O que eu faço então? Toda vez que aparecerem dois valores no meio, eu somo os dois e divido por 2, para saber quem é que está no meio. 11 mais 11. Então veja que eu não estou somando posições, eu estou somando os valores das posições. 11 mais 11 dá 22. Dividido por 2 é igual a 11. Lógico que, como são dois valores iguais que ocupam o meio, quando eu faço a soma e divido por 2, o valor é o mesmo, tá bom? Mas lembre-se que, quando aparecerem dois valores, tem que dividir por 2, porque esses valores poderiam ser diferentes. E aí, qual que é que ocupa o meio? Então, é a média entre os dois. Tá legal? Então é isso. Tá aí, moda e mediana, de forma simples. Forte abraço!